Estamos aí de volta para falar agora sobre as reações rancênicas, tá? Então, nós temos as reações rancênicas que podem acontecer antes do tratamento, durante o tratamento e após o tratamento. Então, muitas pessoas, muitos profissionais têm dúvidas sobre o que é a reação rancênica e como que ela se manifesta, como que ela aparece, tá? Então, nós temos aí um risco de aparecer esses danos neurais, nessas reações rancênicas, muito maior quando eu tenho uma função alterada no nervo. Então, se o paciente inicia o tratamento sem alteração neural, ele tem menos risco de ter reação rancênica. Se ele tem alteração neural quando ele inicia o tratamento, o risco é maior de aparecer essas reações rancênicas. Então, o que seriam essas reações, né? Elas, normalmente, elas vão iniciar com aqueles pacientes que têm mais bacilos, porque o que seria isso? O paciente, ele tem vários bacilos de hanseníase no corpo. Então, com o início do tratamento, a medicação vai matar os bacilos, vai neutralizar esses bacilos. E esses bacilos mortos, eles ficam nos nervos e na pele da pessoa, nas manchas. Então, ele vai ficar no indivíduo, vai ficar no paciente. E com o tempo, o organismo, ele vai reconhecer esses bacilos mortos como corpos estranhos e vai querer expulsar esses corpos estranhos. E aí, com isso, vai causar uma reação inflamatória intensa no paciente. Então, quanto mais bacilo o paciente tem, mais chance de aparecer reação rancênica. Então, aqueles pacientes que desde que a doença avança e ele tem maior número de lesões, maior deformidades, quer dizer que ele tem muitos bacilos. Então, quando ele fizer um tratamento, ele vai ter mais chance de ter reação rancênica quando começa esses bacilos mortos, depositados na pele, serem reconhecidos pelo sistema imunológico. Então, o sistema imunológico reconhecendo os bacilos mortos e tentando expulsá-los. Isso é reação rancênica. Essas reações, elas podem acontecer de vários sinais e sintomas. Então, na pele, vai inflamar as lesões, então as lesões ficam inflamadas. Parece até que o tratamento está dando errado, mas não é. É o tratamento que deu certo, matou os bacilos e o organismo tentando expulsar esses bacilos das manchas, tá? Pode acontecer nos nervos, a mesma inflamação que acontece na pele, vai acontecer essa inflamação no nervo. E aí pode dar dor ou uma hipersensibilidade nos nervos. Perda de sensibilidade recente e fraqueza muscular recente também são sinais de quando essa reação rancênica atingiu os nervos. Pode acontecer nos olhos, então pode ter dor, hiperemia conjuntival, fotofobia, piora da acuidade visual, o paciente fica meio cego, fica com a visão turva, por exemplo, tá? Piora da força muscular palpebral e piora da sensibilidade da córnea. Pode acontecer nas mãos e nos pés, então pode ter um edema súbito, pode ter uma piora da sensibilidade e pode ter uma piora da força muscular também. Então, tá vendo que a reação rancênica são reações do tipo inflamação exacerbada por conta desses bacilos que estão mortos e o organismo está querendo rejeitar. Então, o sistema imunológico ele se manifesta com essas reações dependendo do local onde se encontram esses bacilos. A classificação da reação rancênica, ela pode ser do tipo 1 ou pode ser do tipo 2. A reação do tipo 1 ou reação reversa, ela acomete pacientes que são de condições mais leves, tá? Então, normalmente o paciente vai ter a mancha avermelhada,
uma reação mais tranquila, mais, vamos dizer assim, mais suave. E quando é a reação do tipo 2, é uma reação mais agressiva. Eu vou ter um eritema nodoso rancênico e várias outras queixas. Por exemplo, febre. O paciente pode apresentar febre também na reação rancênica tipo 2. Então eu vou ter um aumento de nódulos no corpo, nódulos mais profundos. Então é uma intensa reação, um intenso aparecimento desses sinais e sintomas. Então isso acontece mais em pacientes que são portadores de hanseníase de graus mais avançados. E posso ter a neurite isolada, que seria só mesmo a alteração nos nervos, tá? Que quando eu tenho a inflamação desse nervo, que é a neurite isolada, também considerada uma reação rancênica. Neurite pode acontecer em reação tipo 1 e tipo 2. Então eu posso ter a reação tipo 1 com a neurite e a reação tipo 2 com a neurite também, tá? E pode ter reação tipo 1 e tipo 2 ao mesmo tempo. Reações das manchas e reações profundas também. Então podem acontecer todos os sinais e sintomas daquele quadro com os pacientes. A reação tipo 1, como eu disse para vocês, que é um pouquinho mais leve, um pouquinho mais suave, como mostra nessas fotos. Tá vendo que é uma inflamação da pele no local onde tem a mancha. Então é uma inflamação mais levezinha, uma vermelhidão suave, né? Vocês estão observando aí nas imagens que é uma coisa mais tranquila, vamos dizer dessa forma, né? Ó, vai ter algumas reações, uma vermelhidão, tá? No local onde a mancha está, pode ter uma vermelhidão um pouquinho mais forte. E agora no tipo 2, a coisa fica um pouco mais grave, o paciente é mais desconfortável para o paciente e os sinais e sintomas são mais agressivos. Ocorre quando um grande número de bacilo é morto e gradualmente decomposto. Os antígenos do bacilo morto são expostos e provocam uma reação imunológica mais grave, né? Então podem aparecer nódulos dérmicos e subcutâneos, quentes, dolorosos, móveis, lesões eritematosas, como formação de vesículas, bolhas e pode ter até úlceras, sintomas sistêmicos como febre, adenomegalia, perda de peso, artralgia, mialgia e podem ocorrer junto também as neurites. Então olha só o exemplo de uma reação do tipo 2, que não fica só numa manchinha, os nódulos vão para todo o corpo. Vocês conseguem observar na imagem que não é só em um local, ficam em vários locais do corpo. Olha essa reação rancênica também, como ela é mais grave, um edema dos pés, edema das mãos, né? Então é extremamente doloroso e desconfortável para o paciente. Nas neurites, a dor é espontânea ou com compressão. Então o paciente pode falar que está doendo sem ninguém encostar ou doer quando você encosta, tá? Para efeito de classificar, considera-se a neurite isolada casos que apresentem apenas sintomas neurais sem ter a reação tipo 1 ou tipo 2, só tem a dor neural, tá? Então aqui é um exemplo clássico de espessamento neural na hanseníase, que são as inflamações neurais que conseguimos observar aí. Então, no nervo auricular, você consegue observar e quando você palpa, o paciente queixa de dor. Então, olha o espessamento desse nervo auricular. E olha só o ramo cutâneo do nervo fibular. Olha como ele está evidente e clássico aí da inflamação desse nervo e possivelmente todos dois muito dolorosos, tá? Então, espero que vocês tenham entendido o que é uma reação rancênica. O tratamento dessas reações rancênicas, ele é agregado à poliquimioterapia. Então, o paciente não para de tomar a medicação para hanseníase e agrega-se um tratamento
para a reação rancênica. Se é uma reação imunológica, as medicações para esse tipo de caso são medicações que vão amenizar o reconhecimento imunológico. Então, medicações que vão suavizar essa atividade imunológica do paciente e fazer com que as reações fiquem mais brandas e desapareçam com o tempo, tá? Então, fechamos aqui esse terceiro passo das reações rancênicas.